Olá, tudo bom? Eu sou o Rafael, John, William e Alexandre e nós vamos apresentar o trem monotrilho. O primeiro trem monotrilho foi um projeto de Louis Brennan. Ele se baseava totalmente em princípios mecânicos e físicos. Isso é, ele usava um giroscópio, duas rodas muito grandes e pesadas, presas em compressas com vácuo, girando muito rápido. E precessão. O que é precessão? Quando você tem alguma coisa girando muito rápido, caso você faça uma força perpendicular a ela, ela vai resistir a essa força e tende a girar um pouco. Ou seja, o objeto tende a ficar parado e gira com essa força aplicada. Nós vamos fazer o oposto, nós vamos girar esta roda para gerar essa força de torque resultante e assim fazer o trem. O trem original de Brennan, ele possuía um sistema de pêndulo, onde o trem se inclinava, o sistema continuava reto e meio que alavanca girando encostava em uma das bordas. Como ela estava girando, ela fazia uma força resultante no giroscópio, que era a força que reequilibrava o trem. No nosso caso, nós não vamos fazer mecânico, nós iremos usar um servomotor movido por um ESP para reposicionar o nosso giroscópio. Falando um pouco sobre a estrutura, basicamente é composto por três partes. A primeira delas sendo a prancha, que é onde está preso o servomotor, e a roda, das duas rodas. Acima delas, a gente tem esses dois pilares, que são a estrutura principal, que é onde fica acoplado o nosso giroscópio, que é composto pelas flywheels, que eu vou falar um pouco mais, que são essas duas rodas. A parte que segura, a gente utilizou rolamentos para poder girar de uma forma mais simples. Além disso, a gente também, agora falando sobre as flywheels, elas giram em sentidos opostos, uma no sentido horário e outra no anti-horário. Assim a gente consegue gerar momento, e esse momento é aumentado pelo fato que a gente colocou porcas dentro das flywheels para aumentar o peso delas. Os dois pilares, eles são conectados por essas engrenagens. Essas engrenagens elas servem para que a gente possa usar apenas um servomotor, fazendo com que quando a gente gire um dos dois pilares, ele gire o outro com o ângulo oposto. A gente utiliza flanges, uma em cada motor, para manter eles presos nas flywheels. As flywheels, além de estar presas nos motores, elas também estão presas nessa estruturinha que a gente fez usando parafusos e rolamentos, para manter a roda um pouco mais reta. E é isso. Bom, falando um pouquinho agora da parte do hardware, a gente está usando aqui dois microcontroladores, um deles é o Arduino Nano, e ele está indo diretamente, ele está fazendo a onda PWM, né, basicamente, que passa por esse módulo aqui, que eu já vou explicar, e vai para os motores. E a gente está usando aqui também o ESP para fazer tanto a leitura do MPU, quanto o controle do servo, né, que está aqui embaixo. Basicamente esse circuito aqui, ele é só um driver de motor, né, que a gente montou. Esse aqui é o diodo de flyback, que ele é utilizado quando os motores eles começam a parar de girar, eles geram uma corrente contrária, né, que pode danificar se você ligasse, se não tivesse esse, né. Esses são os capacitores de acoplamento. Basicamente, eles ajudam o motor na partida, porque o motor ele puxa muito mais corrente na partida dele. E a gente está usando esse MOSFET aqui, que é o IRLZ7744N, perdão. Ele é um MOSFET que ajuda a gente a chavear, né, esse PWM, é justamente por ele que vai passar toda a corrente no motor, então por isso que ele tem esse dissipador aqui bem grandão. E é isso, basicamente. Tanto o Arduino quanto o ESP, eles são alimentados por esse circuitinho aqui, o L7805, que ele diminui a tensão basicamente de 12 volts, né? Porque esses são os motores de 12 volts, então a nossa fonte é de 12 volts, para 5. E é o suficiente para alimentar aqui, esse aqui, né? Tanto para o ESP quanto para o servo, e esse aqui para o Arduino. Agora na parte de software, tem claramente a parte de software, por exemplo, para controlar o PWM, que está no Arduino, e de controlar o servo diretamente, só que as duas principais partes são o Kalman Filter, que é feito na parte de controlar de medir o ângulo do MPU, ou seja, para ficar com menos ruído e com maior precisão.
E também tem a parte do P&D, que está sendo feita com o input desse P&D sendo o ângulo medido pelo MPU, tratado pelo Kalman Filter, e que daí é processado pelo ESP, fazendo efetivamente o P&D, que é mandado para o servo, que está aqui embaixo. Aqui, ó, eu vou pegar os quadrantes. Mais uma.